Hoje é 22 de fevereiro de 2021. São lá pelas 20 minutos para as 17 horas. Neste antigo relógio deve ser diferente, mas os nossos relógios às vezes atrasam um pouco, não, Roberto? Às vezes adiantam. É verdade. Eu estou aqui com o meu diletíssimo amigo e irmão Roberto Delmanto, que é membro de uma família muito importante em todos os sentidos, em São Paulo e no Brasil. Passo todo dia embaixo do viaduto, que tem o nome do seu pai. E dou um bom dia. Obrigado. E dou bom dia a vocês todos, com a lembrança afetiva. Roberto, você conversava comigo outro dia sobre a Suprema Corte e sobre essas extravagâncias que são feitas, às vezes, às nossas instituições judiciais, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. A sua opinião a respeito do que fizeram com o Supremo outro dia, quando ofenderam seriamente a Corte e os ministros, o que você acha disso? Paulo, antes de tudo, quero dizer também que é um grande prazer estar com você, meu irmão mais velho, nosso grande paradigma da advocacia. Eu queria te chamar de decano, mas o Thales não deixa, viu? Ele fala que ele nasceu uns dias antes. Eu falei, Thales, você faz questão de chamar? Não, o decano sou eu. Então você é o vice-decano, né? E hoje também é um dia especial, Paulo, porque hoje seria aniversário de meu pai. Que bom. Dante Delmanto, você falou no viaduto, hoje eu acho que ele estará hoje aqui perto de nós nesse debate. Pois então. Paulo, eu queria dizer a você que, como você sabe, eu sou filho de advogado por parte de mãe, neto de advogado, irmão de advogado e pai de advogados. E eu sempre fui criado, educado no respeito à magistratura, né? No respeito àqueles que, de certa maneira, exercem a função mais importante do sistema judiciário, que é justamente o julgamento das pessoas. E eu ando muito preocupado, Paulo, e não é de agora, com os ataques que o Supremo vem sofrendo, né? Ataques que nenhum de nós, como advogados, como o cidadão comum, aguentaria, né? Chega uma época que até em voos nacionais e internacionais os ministros eram agredidos, né? E eu achei que o Supremo fez em boa hora quando reagiu. E interpretou que, como aquelas ofensas eram feitas pela internet, elas não se costumavam naquele momento que foram postas no ar, mas no momento em que chegavam ao Supremo. E eu sempre me preocupei mais com o conteúdo do que com a forma. E agora você veja, este deputado, né, fazer o que ele fez, né, Paulo? Aquelas ofensas pessoais, ameaças, né, fazendo pregações antidemocráticas a favor do AI-5, né? E agora quem vai precisar de habeas corpus é ele, né? Veja a contrariedade. Pois né? é, pois é. Ele que... eu acho, então, e eu vejo muitos colegas assim surgindo, não vejam, não foi. Eu aprendi, você é um grande mestre nessa área, né? Que o crime permanente ele admite o flagrante, né? Então, se você coloca no ar um vídeo, naquele momento você postou, mas você o mantém no vídeo, alcançando centenas, milhares de pessoas, eu acho que é um crime permanente que autoriza o flagrante, né? Agora, se o ministro precisava ter expedido o mandado ou não, isso eu acho que não prejudica, o que acrescenta não prejudica. A verdade é que ele foi preso, né? O Supremo referendou a atitude dele, a Câmara, que poderia, nesse balanceamento, nesses pesos e contrapesos que a nossa Constituição prevê, as pessoas diziam muito, não, vai haver uma crise institucional. Eu acho que se a Câmara não tivesse referendado a prisão, não haveria crise institucional, é direito dela.
mas ela, porque esse tipo de deputado é uma minoria da minoria, né? Então, eu acho que ele agora está vendo o sol nascer quadrado, está vendo, já está precisando de advogado, já tem advogado, possivelmente vai partir para um habeas corpus, e eu acho, então, que nós não estamos dando, muitos colegas não estão dando a devida importância a isso, viu? Não sei Pois qual é é, a tua opinião. pois é. Você sabe que eu tenho eu tenho um respeito que é quase veneração pelo Poder Judiciário. É curioso isso, porque nós dois somos de família de advogados, não é? Eu tenho também um parentesco muito antigo, os meus avós, o meu avô. Meu avô era rábula em Muzambinho, sul de Minas, e um excelente rábula, por sinal, trabalhava muito bem. E eu tenho outro extremo da família que é aí togado, é nobre, tem nobreza, mas de qualquer forma, entre o povo e a nobreza, o meu sangue é todo ele jurídico. E eu tenho um respeito muito grande pelo Poder Judiciário, principalmente pela Suprema Corte, que tem trabalhado muito bem, não é, Roberto? Com todos os problemas incidentais que nós temos visto, cada um dos ministros tem de nós dois, de mim e de você, eu não diria afeto profundo, porque nós somos muito recatados também na chegança, não, Roberto? Nós chegamos perto do juiz com muita ponderação, com muita prudência, Claro. mas eu gosto deles, eu posso dizer, e você também, nós gostamos deles, não é? De algum mais do que dos outros, mas isso faz parte da natureza humana. Todos eles são muito respeitados. Eu fiquei muito triste com essa ofensa que se fez a eles, E viu, Roberto? não foi só ele, foi a instituição também, né? E além de ser ofensa de instituição, quer dizer, mas a Lei de Segurança Nacional era da época da ditadura. Já teve lei de segurança pior. Quando eu advogava na Justiça Militar, na época da ditadura, era uma lei mais severa. Ora, mas essa lei está em vigor ou não está? Né? Ela está. Está. Não é? Vamos fazer Está. uma lei melhor? Porque eu digo aos colegas mais jovens, muitas vezes eu tenho falado, se nós não tivermos um Supremo livre, independente e respeitado, nós não vamos ter democracia. Né? E eu acho, Paulo, que a gente, logicamente, depois de 85, que terminou a ditadura, e principalmente a partir de 88, que nós tivemos a Constituição, né? Uma Constituição, como dizia Ulisses Guimarães, Constituição cidadã, porque ela pode pecar pelo excesso de artigos, mas na matéria de direitos fundamentais, ela é uma das mais avançadas do mundo. Né? Então, na verdade, aquele velho Código de Processo Penal, feito pelo Francisco de Campos durante a ditadura getulista, né? Ele teria feito em 24, 48 horas, é uma ditadura copiada do fascismo. Né? Um processo penal copiado. Mas o processo foi evoluindo. Né? Tanto que eu acho que hoje não há necessidade mais de um novo. Ele foi tão emendado de fazer um novo código, que é sempre mais difícil. Mas o que me chama a atenção é que a Constituição gerou um novo Código de Processo Penal. Né? Ele influencia. Né? Você hoje, quando vai examinar um artigo do Código, você precisa examinar antes a Constituição, ou junto à Constituição, porque ela, como nós sabemos, tem hierarquia maior. Né? Agora, embora a gente viva numa democracia, Paulo, eu vejo que nós estamos vivendo agora dentro de uma democracia, mas num autoritarismo. Né? E nesse autoritarismo, as extremas, direita, esquerda, em geral, elas começam com ataques a três entidades. Não necessariamente nessa ordem. Aos advogados, à imprensa e ao judiciário. Né? Então, nós somos, mais do que nunca, confundidos com os nossos clientes. Né? Parece que
a população, ou muitos, só entendem o que é o advogado quando eles precisam ser defendidos, né? Ou são vítimas de alguma coisa e precisam de nós como assistente de acusação, né? A imprensa, né? Como é que podemos viver sem uma imprensa livre, né? E o presidente da República disse que, na opinião dele, fecharia a Folha e o Estado. Então, eu vejo uma crise de autoritarismo. E eu acho que o foco agora é no Supremo. Jogar a população contra o Supremo, né? Jogar a população contra a imprensa, melhor imprensa. Não tem melhor imprensa em São Paulo do que a Folha, do que o Estado, né? Jornais sérios. A Folha fez agora 100 anos. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Fora disso, nós estamos tendo uma militarização da população, né? Com esses decretos aí, que é uma forma de não passar pelo Congresso, ampliando posse e porte de armas por uma quantidade incrível. Então, eu vejo isso com bastante preocupação, Paulo. Pois é. Você sabe que eu tenho um ideário respeitante a essa militarização do país que me preocupa muito. Eu penso, Paulo Sérgio, você está sendo deformado na sua apreciação, mas, ao mesmo tempo, quando eu racionalizo isso com fatos concretos, eu vejo que o meu temor não é tão impensado assim. Por quê? Porque o presidente da República partiu agora, ou recentemente, partiu para essa característica que eu referiria como a busca de setores ou de casulos militarizados com finalidade de potencializar alguns setores domésticos da nação. Isso o presidente está tentando fazer com o aumento da possibilidade de porte e uso de armas a domicílio e fora dele. Ou seja, ele quer armar uma parte da população que militarizada já é, certo? Isso é uma vocação extremada no sentido de potencialização mais ainda das autoridades no exercício das respectivas funções. Mas não é só. Ele está potencializando os diversos setores da administração, a maioria deles com o uso de militares no exercício de funções de natureza civil. Em outros termos, ele quer militarizar o país e dar a sensação ao munícipe de que ele é uma parte também da reação militarizada do país. Isso é muito grave, porque parte assim para uma expectativa virtual de um possível golpe de Estado. Você não tem esse sentido, essa expressão? Paulo, então você veja, ataques à advocacia, o presidente da OAB desrespeitado volta e meia, e outros advogados. Depois vem as críticas à imprensa. Se eu pudesse, eu fecharia a Folha e o Estado, né? E de tabela a Veja também. E, do outro lado, o Supremo, né? Ataques pessoais, pesados, né? E essa militarização, quer dizer, não só o governo hoje integrado por um número de militares jamais visto, né? Acho que nem na ditadura tinha tantos militares ministros, não tinha. Plena razão você. Esse armamento que está sendo dado à população. Você soma isso àquele discurso de que o voto eletrônico não é seguro. Ele ganhou a eleição e disse que houve fraude, que ele podia ter ganho na primeira. Então, é um panorama todo que surge que me preocupa bastante, né? E você veja outras coisas, quer dizer, agora querem, né, já tem projeto na Câmara para restaurar aquela PEC da Bengala, né?
para não permitir que os funcionários públicos, os ministros do Supremo, cheguem aos 75, né? Quer dizer, quando o homem está em perfeitas condições de saúde, com experiência acumulada, né? Como nós estamos aqui com mais de 75 e conversando e debatendo. Você é um jovem, você é jovem, e eu tenho 85. E eu 77, Paulo, 77, 8 atrás de você, ou na frente. Bom, então, Paulo, por quê? Porque isso possibilitaria que o presidente nomeasse, já aposentaria 3, 4 de uma vez e já nomeasse vários. O que houve no golpe militar de 64? Evandro Lins foi cassado, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima, talvez dos maiores daquela época. Né? Então, é uma situação muito delicada que se vai formando. Do outro lado, aquela discussão que volta e meia ressurge, eles lembram um colega nosso dos mais ilustres que se posiciona, ele sempre volta ao vídeo para dizer, não, existe aqui, as Forças Armadas são um poder moderador, né? Elas podem intervir. As Forças Armadas são subordinadas à Constituição e ao poder civil. Você sabe que no Império, Dom Pedro II, havia expressamente o poder moderador. Dom Pedro exercia esse poder moderador. Havia, na época, 2 partidos, o conservador e o liberal. E ele tinha a condição de convocar as eleições e a possibilidade, e indiretamente, de influenciá-las. Né? E diz que quando as finanças estavam muito desorganizadas, ele apoiava discretamente os conservadores, que subiam e arrumavam a casa. Quando está a casa arrumada, mas está urgente algumas obras no Rio de Janeiro, em outros lugares, ele apoiava os liberais. Não é? Agora, o artigo 142 não fala isso. O que ele deixa claro, eu levantei isso modestamente em primeiro lugar, e depois eu vi que o Luiz Fux foi na mesma linha. Se o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, e, segundo esse artigo 142, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, significa que, no meu entender, que as Forças Armadas fazem parte do Executivo. Ou, no mínimo, que ele, presidente, é presidente dos dois. Então, como ele, sendo presidente do Executivo, e, ao mesmo tempo, o chefe do Executivo e o chefe das Forças Armadas, ele tem condição de intervir numa disputa do Executivo com o Judiciário, do Executivo com o Legislativo. Mas isso, volta e meia, vem à tona, né, Paulo? E isto vai caindo no imaginário da população, vai caindo, vai se sedimentando. Então, eu vejo com muita preocupação. Agora, eu espero que esse processo de cassação corra rápido, que me surgiu ontem ou anteontem, Paulo, o seguinte: se a Câmara cassar o deputado, parece que há alguns que querem uma punição menor, mas se ele for cassado, isso for rápido, ele vai para a primeira instância. O que seria bom para ele, mas seria bom para o Supremo. Porque eu pergunto a você, se ele só poupou o Fux, como é que os outros ministros não vão julgá-lo sem se considerar suspeitos ou impedidos? Você me dá uma sensação muito esquisita. O nosso cérebro é malemolente, não, Roberto? Porque Exatamente. você levou a maior extensão uma preocupação que esse velho cérebro de rabulão do direito penal e processo vem vivificando de vez em quando. O Supremo não poderia julgar uma pretensão defensiva atinente à possível ilegalidade da coerção contra essa criatura que injuriou, difamou e caluniou o Supremo, não é isso? Não pode julgar. Ou pode? Eu acho que o Supremo já conestou a atitude já por unanimidade, já entendeu que o Alexandre de Moraes podia fazer o que fez.
Eu estou vendo o seguinte, como é que vai julgar o mérito disso? Porque a instrução é distância. Pois é. Não Nessas é? circunstâncias, se ele não pode o mais, ele pode o menos, eu fico perplexo comigo mesmo. Se ele o não Fux vai... pode julgar o mérito, ele pode prender. Bom, mas no momento nós não estamos falando do mérito, né, Paulo? No momento não estamos falando. Agora, é preciso ver que, além das ofensas pessoais, né, houve ataques que eu acho que a Constituição, o regime democrático, não é? Né? Também, Na principalmente. verdade, mas mesmo assim, mesmo para julgar isso, eu acho que isso daí é um problema que eu vi isso, estou vendo isso, que pode surgir. Você não dá risada porque você está fazendo força, porque é um problema caótico para nós dois. Mas se sair rápido, Paulo, se sair rápido a cassação, se sair a cassação dele, para ele é bom, e para o Supremo é bom também. Não é? Então, é uma complicação para mais tarde, né, Paulo? É verdade. É verdade. Eu creio, num sentido bem prático, bem rude, até, que o Supremo precisaria fazer o que fez. Precisaria tomar uma atitude concreta, porque a ofensa era irrefreavelmente maledicente. E ameaça. Ameaça, né? Ameaça também. Se o Supremo não fizesse coisa alguma, seria muito ruim para a organicidade jurídica da nação. Creio, sim, que numa hora dessa, num momento desse, você não pode ser extremamente teórico, não, Roberto, porque a solução tem que ser prática. O homem tem que ser preso e acabou. Não é? Mas, Paulo, sem fugir do raciocínio lógico, eu acho que, na minha opinião, se você, como eu te falei, você coloca um vídeo no ar, né, e imediatamente tira, seria um crime instantâneo. Mas você deixa o vídeo perdurar. O que é isso? É um crime permanente. Ele está permanecendo, gerando seus efeitos. Então, acho que o flagrante podia, na minha opinião, foi legal. Foi necessário, justo, mas foi legal. Mas vamos ver como é que a coisa vai, né, Paulo? Eu antevi isso aqui. Se a coisa chega, porque eles julgam a instrução, põe para primeiro grau, para fazer a instrução, não vai fazer lá no Supremo. Mas chegar na hora do julgamento, está todo mundo impedido. Só se o Fux for julgar assim. Né? É um impedimento direto lá. Agora, do outro lado, para ele também interessa ir para a primeira instância. Não é? Mas, enfim, eu acho que nós, advogados mais velhos, devemos exortar os jovens. Claro que nós gostamos, como você falou, apreciamos mais um ministro do que do outro, mas nós temos de preservar a instituição. Né? O que vai ser no Brasil se nós não tivermos um Supremo com intervenção, um Supremo... Eu acho que nós temos de estar, nós, advogados, na linha de frente na defesa, porque a defesa do Supremo é a defesa da advocacia, é a defesa da ordem constitucional, é a defesa da democracia. Pois então. Posso falar um pouco depois do nosso amigo Dotti? Pois é, nós temos quase 3 ou 4 minutos no máximo, porque esse Zoom é muito curto. Eu fiquei muito triste com a morte do Dotti, e eu pus hoje de manhã uma briga que ele teve lá nessa Lava Jato. Ele era assistente do Ministério Público, né? Ele era representante de processo do assistente, né? Advogado da Petrobras. E ele deu uma esculhambada no nosso colega lá como é o nome do nosso colega? Pô, respeitável, por sinal. E o nosso colega teve o bom senso de respeitar. Curioso, claro. Não é? Não foi por medo, não. Porque o rapaz é briguento, não é meu amigo, mas ele é briguento. Mas quando o Dotti deu uns berros com ele, ele sentiu que era
a revolta de um cavaleiro andante e ficou quieto, deixou acontecer, levou a esculhambada quieto, né? Por respeito ao dote, que se foi depois, não, Roberto, mas ele se foi valentemente com a espada na mão, né? O dote. 3 anos, foi em casa tranquilamente, tem um problema de coração. Mas você sabe que a amizade dele com a minha família, nessa crônica que eu mandei para você, começou há 60 anos, né? De uma maneira muito curiosa, porque um dia papai recebeu no escritório dele, já 60 anos atrás, mas já um advogado consagrado, um jovem advogado do Paraná, pertencente a um escritório, a uma banca muito conceituada, que vinha trazendo em mãos uma precatória para ser distribuída aqui em São Paulo, com autorização judicial, é claro. E meu pai se encantou com o brilho daquele rapaz. E a conversa se prolongou e caiu uma tempestade enorme e ele precisava ir embora, o rapaz, e não tinha guarda-chuva. E meu pai falou, não, você leva o meu aqui. Ele falou, doutor Dante, eu não sei quando eu vou voltar para São Paulo. Meu pai falou, não, é um presente meu. Eram aqueles guarda-chuvas italianos com o cabo de madeira todo lavrado. Eu acho que meu pai ali intuiu que iria ser um grande advogado. E realmente, anos depois, décadas depois, ele foi um dos advogados que brilhou na luta contra a ditadura militar, pela coragem, pelo altíssimo nível das suas atuações, né? Depois tornou-se professor titular da Universidade Federal do Paraná. E, por último, um dos penalistas e processualistas penais mais respeitados do Brasil. E o homem, Paulo, de uma cultura, né? Ele foi secretário da Cultura do Paraná, um homem de uma cultura enorme, né? Eu transcrevi, ele dizia que nós, na vida, temos de ter 3 parâmetros, que seria, em primeiro lugar, o entusiasmo. Ele falava que o entusiasmo é o nosso alimento, é o alimento diário da nossa alma. O entusiasmo é o alimento diário da nossa alma. Depois a paixão, ele falava. Uma paixão lúcida, que cria as revoluções de espírito. E, por último, ele falava na esperança. Ele lembrava o padre Antônio Vieira ao falar que a esperança é a mais doce companheira da alma. Esse era o nível de René Ariel Dort, né? Então. Ele vai fazer uma falta enorme, mas outro dia eu estava lendo, por acaso, no livro de Marcel Proust, chamado La Prisioneira, ele fala de um jurista, um grande escritor que morreu, e durante o enterro dele, já ao anoitecer, que os livros dele permaneciam nas vitrines iluminadas, colocados de 3 em 3, como se fossem umas asas abertas, dizendo que o escritor, que o jurista, não tinha morrido. Eu acho que o René Dort vai continuar, pelos seus livros, pelo seu exemplo, pelos seus artigos, nos iluminando muito tempo. Então, tá bom. E vamos para outra. Daqui a uma semana nós podemos conversar outra vez, não, Roberto? Assunto não faltará, né, Paulo? E vamos trazer alguns dos amigos nossos para conversar também. É tão gostoso isso, não? Vamos, muito sim, gostoso. Viu? A gente muito se prazer. rever, ao menos pela internet. Então, tá bom. Você já foi vacinado, Paulo? Já, eu tive aí uns probleminhas pequenos, mas coisa que passou no dia seguinte. Eu vim trabalhar, eu me vacinei e vim trabalhar, sabe? Mas você passou bem. Estou bem. Você agora vai tomar a 2ª dose, né? Tá bom. E lá na Vivá. E lá, Vivá, um abraço, Paulão. Tchau, até logo.